Essa é pra ele. Ronaldo Soares Giovanelli, bom dia! Bom dia, bebida. Tudo bem? Renata. Pode falar, fala. Hoje, qual vou foi falar. a inspiração pro figurino? Não, eu só perguntei se tombou um caminhão de melancia aqui perto da Deu uma passadinha no pomar antes de trabalhar de manhã cedo, não é? Ô, Rona, Diga, na Miguel. verdade, nós estamos animados, o jogo aberto tá ao vivo, mas a torcida do Flamengo tá delirando. Que apresentação no primeiro tempo, resolveu tudo, já fez 4 gols. O Mengão foi impiedoso, maldoso, foi muito eficiente pra cima do Vasco. O Vasco, por sua vez, uma crise danada, penúltimo colocado na tabela, perdeu pro rival, foi goleado, protestos em São Januário, muitas críticas à nova direção. O Clássico dos Milhões contou com a presença ilustre de Vinícius Júnior. No intervalo, o craque, criado no Flamengo, entrou em campo e levantou as 2 camisas. Mas a essa altura, só uma torcida conseguia ter motivos para sorrir. Logo aos 13 minutos, a bola sobrou para Pulgar e o chileno fez isso aí, golaço. Pouco depois, Arrascaeta colocou na cabeça de Gerson e o Coringa ampliou. Na primeira chance do Vasco, Pedro Raul acertou a trave. Arrascaeta foi outro que, por pouco, não balançou a rede. Já na reta final do primeiro tempo, Matheus França fez boa jogada. Ayrton Lucas chutou e Pedro desviou para marcar o terceiro. Nas arquibancadas, a torcida vascaína perdeu a paciência. Em campo, os jogadores pareciam nas cordas. Ayrton Lucas ganhou na corrida. Com frieza, driblou o goleiro e aumentou a goleada. Foi o 6º gol do agora lateral da seleção brasileira na temporada. Nunca tinha feito tantos gols assim na temporada, né? Então, venho procurando melhorar a cada treino, né? Para quando ter oportunidade no jogo, tá fazendo gols. Então, só agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo e estou muito feliz por estar finalizando bem lá na frente e estar ajudando a equipe com gols. O primeiro tempo poderia ter terminado ainda pior para os cruzmaltinos, mas Léo Jardim parou o Gerson. No intervalo, já tinha gente indo embora do estádio. O Vasco todo indo embora. Primeiro tempo, ó. Na etapa final, o Vasco voltou melhor, dando trabalho a Matheus Cunha. Até que Jair disputou com o Gerson e pediu pênalti. Com a ajuda do VAR, o árbitro marcou. O próprio Jair cobrou e fez. Mas não tinha jeito, a noite era rubro-negra, com direito à torcida pedindo mais um e gritando olé. Eu sei que a torcida esperava um placar mais elástico, né? Mas a gente tem 2 jogos muito difíceis pela sequência, então dá sequência, porque vem muita coisa pela frente ainda. A volta do Clássico dos Milhões à Série A não foi nem de perto do jeito que os cruzmaltinos esperavam. Desde 2015, o Vasco não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro. Quase 1 hora após o apito final, Maurício Barbieri, que balança no cargo, deu explicações. Sentimento de muita dor, porque a gente não conseguiu num jogo que era muito importante pela história que tem, pelo clássico que tá à altura daquilo que o torcedor desejava, então o sentimento é esse de tristeza e frustração. O Vasco é o penúltimo colocado, dentro da zona de rebaixamento. Depois do clássico, São Januário foi alvo de ataques com fogos de artifício.
Já o torcedor brunegro, depois de 2 vitórias sobre rivais cariocas, começa a resgatar aquela empolgação. O Fla de Jorge Sampaoli pulou para a 5ª posição. Recuperar terreno no Brasileirão, classificaram Copa do Brasil e agora tentar poder classificar em Copa Libertadores acomodar o time em um cenário diferente a quando eu cheguei aqui. Bom, como eu falei, o Flamengo já passou o Fluminense na tabela, hein? O que uma vitória não faz. Agora, o Vasco, a gente tá mostrando aí devagarinho, tá lá na 19ª colocação, é o penúltimo colocado, não reage. Ontem foi presa fácil no primeiro tempo. O que jogaram, na minha opinião, Gerson, Pulgar e também o Arrascaeta voltando. Nossa, o Flamengo nem contou com o Gabigol, que estava fora, Everton Ribeiro, a mesma coisa, Léo Pereira, mas mesmo assim foi implacável, Ronaldo. A velocidade que eles imprimiram no jogo e a fraqueza do Vasco que surpreendeu, né? A gente até brincou no grupo, né? Nossa, que facilidade. Que massacre. Que massacre que tava. A verdade é que o Vasco só queria atacar e o Flamengo bem organizado, como você falou. E quando teve, quer dizer, que não teve dificuldade de jogar por dentro, achou o Ayrton ali na esquerda que fez, acho que a melhor partida dele no Flamengo. Mereceu, né? A convocação para a seleção brasileira, porque ele aumentou o número de gols, a média dele anual, e é um jogador que tem sido uma válvula de escape e, como você disse, aparece finalizando além de tudo. E além de servir os companheiros, né, com cruzamentos, com essa bola fácil para dentro da área, agora ele chama para a perna direita e ainda bate com a perna direita e faz gols. E aí o Pedro pegou o gol dele, ainda né? Pegou o gol dele. Tava entrando e o Pedro... Pá, e aí a arbitragem acabou confirmando o gol, o terceiro pro Pedro. E depois ele falou, tá bom, tirar eu faço outro. Então, mas o que mais me surpreendeu foi o Barbieri não falar, vamos fechar a casinha, né? Porque... Só no segundo tempo não adiantava nada. Então, mas virou 4-0 e é muita coisa. É uma 4-0 numa primeira etapa, eu concordo. E o Gerson, como se movimentou, como recuperou a condição física. Ele demorou no início, na volta dele ao Flamengo. Mas a gente vê que é um time ontem, a solidez defensiva. Um pênalti que acho que não tem muito o que discutir pro Vasco. Foi pênalti, não é do Gerson mesmo. Mas aí o Jair foi lá, converteu, enfim. Fora isso, o Flamengo teve uma execução quase perfeita. Muita gente falando que o time do Vasco é um time jovem, né? Que precisa de jogadores mais carimbados ali para tentar fortalecer essa equipe, e precisa mesmo, porque... Só tem o Alex Teixeira, os outros são muito jovens. Muito jovens, e ali num momento como esse, que você tá vendo que o seu adversário, o seu maior rival da história, tá se sobressaindo, tá tocando a bola, tá deixando você... Porque eles corriam atrás toda hora, o time do Vasco só corria atrás. Então tem que voltar, posicionar, e faltou esse jogador para falar, gente, vamos fechar aqui. Aí no mano a mano, o Capasso aí, nossa... Péssima partida. Para fazer a cobertura também não estava ligado. Então o time, olha lá, e agora arrojou. Aliás, o trio de zaga não funcionou, né? Se a gente for pensar nisso. A marcação em si, né? O setor defensivo não teve a recomposição e o time sofreu muito. As imagens são fortes, protestos em São Januário, a polícia depois foi lá, conteve esses torcedores que protestam contra a situação ruim. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro, não disputa mais nenhuma competição e mesmo assim tem a penúltima campanha horrível. E a gente sabe que é uma SAF, é um outro estilo de hoje você gerenciar o clube, de comandar. E o torcedor está indignado porque lembra da Série B, um episódio muito triste na vida vascaína e que deixa marcas e não parece estar reagindo agora. Tem muito campeonato? Tem, mas o futebol do Vasco é que não empolga. Muda a escalação, muda o jeito de jogar, hora com 3, 2 zagueiros, coloca mais atacantes ou menos. O Pedro Raul muito cobrado, até teve uma bola na trave no primeiro tempo, mas é um jogador que veio com uma expectativa alta pelo que fez no Goiás no ano passado. O Vasco preocupa. Então, acho que foi por isso que adiantou muito o Vasco, né? Por causa do menino Pedro, que faz gols, que é uma promessa. Então, acho que ele adiantou esse time para ver se ele não ficava sozinho no ataque. Mas aí desguarneceu todo o setor defensivo. E aí foi um massacre. Agora, o que tem que fazer agora, pelo menos os dirigentes aí da SAF, aí, com o treinador, com os jogadores, vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter que trazer jogadores tarimbados, para pelo menos equilibrar o time, porque o time está totalmente desequilibrado. Agora, falando do Flamengo, o time já se recuperou no Campeonato Brasileiro, volta ao seu normal em termos de tabela e pode subir ainda mais. E a gente vê um Flamengo que parece agora, depois de toda a turbulência do início do ano, disputa por títulos que não vieram, Vitor Pereira,
parece que está se adaptando ao Sampaoli, parece que ele já está entendendo melhor o elenco e eu vejo também um crescimento físico dos atletas do Mengão. Entenderam mais que o treinador quer, né? Que o treinador não para na beirada de campo, né? O São Paulo, ele não para, ele estiga os jogadores, ele vai, ele cobra, ele quer pegar a bola do jogo e entregar pro jogador. Então, acho que o time em si tá Foi contagiado por ele? Tá começando a entender que 90 minutos... É que no time do Palmeiras, não dá pra deixar de citar o time do Palmeiras num jogo começo, porque o time do Palmeiras, ele é intensivo, ele é um time que procura jogar os 90 minutos, que se entrega, né? E o Flamengo fez isso com o seu maior rival. Bem mais organizado, sem jogadores importantes. Esse menino Wesley na direita está funcionando também. Senhora. Tem um bom apoio. Eu vejo, pelo menos, não só pelo jogo de ontem, mas, claro, uma goleada num clássico. Já tinha eliminado outro rival, o Fluminense, na Copa do Brasil. Então é uma sequência muito boa. E o Flamengo tem tudo para engrenar. Inclusive, a nossa pesquisa de hoje, daqui a pouquinho, será sobre o Flamengo. Ai, que tá deitando e rolando. Agora, Rona, foi um ótimo clássico do Flamengo, péssimo pro Vasco. O Maurício Barbieri muito pressionado, pode ser até que seja demitido. Mas a gente está mostrando aí um momento especial do clássico. O Vinícius Júnior, que foi homenageado, claro, principalmente pela torcida do Flamengo, mas o motivo não era o futebol e nem o talento de sobra que o Vinícius apresenta, mas a luta contra o racismo, contra ofensas e episódios diretos ao Vinícius Júnior. Vários episódios acumulados. E veio a notícia também que na Espanha alguns torcedores, entre aspas, foram presos. Então, tomara que essa luta seja vencida, que ela se espalhe. E o poder da mobilização, porque muita gente apoiou o Vinícius, apoiou a causa, que ele tem essa luta, é horrível, mas ele precisa lutar, o mundo está abraçando isso. E se a gente continuar nesse esquema todo unido de querer vencer uma coisa tão nociva, talvez sim, a gente consiga ou pelo menos elimine isso de uma forma mais contundente. Agora, Ronaldo, pesquisa aí na tela, olha. A pesquisa na tela, meu Deus. Quais títulos o Flamengo pode conquistar esse ano? Ele pode conquistar, olha só o que a gente está colocando. O Brasileirão, a Libertadores, a Copa do Brasil e da Copa do Brasil. E que sonha pegar o Real Madrid, né? Se tiver bem... primeiro isso foi o que a gente viu aí. Real Madrid pode esperar. Acho que nunca mais isso será repetido. Mas acho que merece agora, pelo que jogou ontem, né? Porque jogando ontem e vencendo o Vasco, passou até o Fluminense na tabela do Brasileirão. Quer dizer, você eliminar seu rival ontem da forma que ele praticamente eliminou em campo e também tirou o Fluminense da Copa do Brasil, é sonhar com Libertadores. Pois é, e a gente sabe que hoje é dia de sorteio da Copa do Brasil, então tá todo mundo na expectativa, é o último sorteio, depois o chaveamento fica definitivamente organizado e a gente vai aí repercutir um pouquinho. O Flamengo podia pegar o Palmeiras, hein, nesse sorteio, hein? Que jogão, hein? Agora ainda não. Ainda espera não? Um pouquinho mais. Eu queria agora, os dois juntos. Aí já dava uma tranquilizada nos demais aí, né, Será? Corinthians? Será? Um sorteio.